Olá, tudo bem? Nesta videoaula serão apresentados os conteúdos da unidade 1. Iniciaremos com o conceito de logística, apresentado por Rodrigo de Alvarenga Rosa, autor do livro-texto dessa disciplina. A logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, produzindo ao menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores e clientes e a preservação do meio ambiente. Para que a logística alcance esses objetivos, seu gerenciamento deve coordenar as atividades componentes da logística, tornando-se um conjunto harmonioso que visa a obter os menores custos logísticos que atendam ao nível de serviço que o cliente contratou. O nível de serviço é a qualidade, prazo combinado, atendido, confiabilidade, integridade da carga, atendimento e outras atividades, na ótica do cliente. O nível de serviço, ele deve ser estabelecido em contrato, antes de se iniciar qualquer atividade, principalmente as atividades da logística. Portanto, a primeira informação contratual que deve ser estabelecida com o cliente é qual o nível de serviço que o cliente deseja comprar. Para entregar o nível de serviço, é preciso realizar as atividades da logística. As atividades da logística se dividem em atividade de planejamento e atividade de apoio operacional. Vamos iniciar com as atividades de planejamento. O processamento do pedido é a primeira atividade do planejamento, e ela refere-se à infraestrutura necessária para receber e tratar os pedidos. Os padrões para a colocação dos pedidos, as normas de tratamento e o fluxo das informações dentro da organização. O transporte se dá com a seleção do modal de transporte, o dimensionamento da frota, a escolha dos veículos para a frota, os roteiros a serem percorridos e a programação de saída para a circulação da frota. E a gestão de estoques, que refere-se às políticas de estocagem de insumos e de produtos acabados, a previsão de vendas, a definição da quantidade e do tamanho dos armazéns para atender a logística. E a última atividade de planejamento é a localização. Nesta atividade, são tomadas decisões quanto à localização da fábrica, dos armazéns e das garagens, que podem gerar custos altíssimos se a localização for definida de forma errônea. Agora, vamos ver as atividades de apoio operacional da logística. A primeira atividade de apoio é a compra. A compra se dá inicialmente com a escolha dos fornecedores, definindo o momento de comprar e quanto comprar. Outra atividade é a atividade de armazenagem. Na atividade de armazenagem, são definidos os espaços necessários para a guarda dos produtos, o layout do armazém, a distribuição dos produtos dentro deste layout, os cuidados com a integridade da carga. A atividade de manuseio de materiais é a atividade relacionada com a utilização de equipamentos de manuseio dentro do armazém e também com as políticas de guarda e recuperação de produtos. A embalagem de proteção é outra atividade de apoio operacional da logística. Essa embalagem, ela facilitará o manuseio, a armazenagem e a segurança patrimonial das mercadorias que são movimentadas dentro dos armazéns e durante o transporte. A última atividade de apoio operacional é a manutenção da informação.
Nesta atividade, os dados são tratados e as informações referentes ao processo logísticos podem ser, então, elaboradas, levando a uma melhora da tomada de decisão. A logística, ela deve ser integrada com fornecedores e clientes da empresa, constituindo o processo logístico. O processo logístico, ele é definido, então, como conjunto de todos os integrantes e de todas as etapas que compõem a logística de um produto. Então, podemos encontrar dentro do processo logístico organizações privadas, organizações públicas, os fornecedores e os clientes, que de alguma forma participam do processo logístico da empresa. Nesta unidade, também será estudado a administração de materiais. A administração de materiais, ela representa uma série de atividades que tem por objetivo planejar, executar e controlar os materiais adquiridos e usados por uma organização, com base nas especificações dos produtos a serem adquiridos. A finalidade da administração de materiais é garantir o abastecimento de materiais no tempo certo, na quantidade certa, na qualidade solicitada, sendo tudo isso ao menor custo possível. Outra atividade importante dentro da administração de logística é a distribuição física. A distribuição física, ela é um conjunto de atividades que vão permitir que o produto seja movimentado e chegue até o seu destino. Então, ela é constituída pelo processamento de pedidos, do transporte da mercadoria, da estocagem de produtos acabados, da armazenagem dos produtos finais para a organização. Desde o instante em que o pedido é colocado pelo cliente até o momento em que o cliente toma posse do produto. Podemos ainda dizer que a distribuição física, ela cobre todas as atividades, que vão desde a saída de produto acabado da fábrica até a entrega final ao cliente. Por isso, na distribuição física, existe um conceito muito importante, que se chama canal de distribuição. O canal de distribuição, ele corresponde a um conjunto de organizações que participam do fluxo de produtos, desde o fornecedor da indústria, passando pela própria indústria que produz, até o cliente final. Portanto, a distribuição física, ela é uma atividade importante da logística, pois ela leva o produto até o momento em que ele vai ser utilizado. Para que a distribuição física ocorra, é preciso ter um sistema de transporte. Aqui nós vamos comentar sobre dois sistemas de transporte. A distribuição 1 para 1 e a distribuição 1 para muitos. Na distribuição 1 para 1, o veículo ele é totalmente carregado no depósito da indústria ou em um centro de distribuição, com carga completa, e essa carga é transportada para um único ponto de destino, que pode ser qualquer organização do canal de distribuição. E a distribuição 1 para muitos. O veículo é carregado no depósito da organização ou em um centro de distribuição, que a gente chama de CD, nem sempre com lotação completa, e a carga é transportada para diversos pontos de destino do canal de distribuição. O último tema a ser abordado é o equilíbrio de custos na logística. Os custos mais relevantes com a logística são o de transporte e o de estoque. À medida que cresce o número de armazéns, existe a tendência a utilizar transporte 1 para 1, ou seja, ponto a ponto, da fábrica para o armazém, para valer-se de modais de transporte que transportam maior volume com carga, com tendência à diminuição do frete, reduzindo assim os custos de transporte. Entretanto, com o aumento dos armazéns, há uma tendência
a aumentar a quantidade em estoque, pois o estoque está distribuído de forma geográfica. Com o aumento dos armazéns e com o aumento da quantidade de estoque, há um aumento do custo de armazenagem e do custo de capital com os estoques, aumentando os custos. Portanto, a empresa ela precisa realizar um estudo chamado de custo, volume e lucro, no qual ela vai determinar o volume, que é o nível de operação que reduz os custos da empresa, gerando para ela um melhor retorno. Para obter maior conhecimento sobre os temas abordados nesta videoaula, eu recomendo para vocês a leitura do resumo da unidade e a leitura do livro-texto da disciplina. Obrigado por sua atenção e até a próxima videoaula.